Ele ministra a disciplina de Introdução à Técnica de Programação. Meu nome é Luísa Pinheiro. Meu nome é Gabriel Henrique. E o professor Eduardo Pinheiro. Ele vai se apresentar um pouquinho agora e a gente vai dar início à entrevista. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui participando dessa entrevista, né? Meu nome é Eduardo Nogueira, vocês falaram, né? Eu sou professor de Introdução à Programações, entre outras disciplinas que eu ministro aqui, mais focadas na área de IoT, né? Do curso, então assim, vocês vão ver aqui logo no segundo semestre, e um pouquinho mais ao longo do curso, né? Disciplinas na área de IoT, né? Que é a que eu mais ministro aqui no curso do BTI, no caso em si, né? No curso do BTI. Eu sou um engenheiro eletricista, né? Então eu sempre trabalhei com a parte de eletrônica embarcada, né? Então eu vou trabalhar mais com programações de baixo nível, que a gente chama, né? O C, por exemplo, por isso que eu ministro o TP, né? Porque C hoje é o que a gente tem de mais baixo nível, né? De programação, né? Programação mais ali, o core de programação, né? No passado temos outros, como Assembly, etc., mas não é mais utilizado, né? Então, basicamente, assim, é o que eu atuo aqui no IMD, né? As coisas que eu tenho feito aqui ao longo desses anos. E minhas pesquisas também. Minhas pesquisas são todas na parte de eletrônica e sistemas embarcados, né? É o que eu tenho feito no geral aqui. Como eu já fiz a primeira pergunta, já vou pular para a terceira aqui. Então, do que se trata a disciplina do senhor? Como é que o senhor descreveria para uma pessoa que é zerada em programação? Eu, por exemplo, sou zerada, estou chegando aqui, legal. Não tem sem nada. Não. Bom, pessoal, em TP, eu posso dizer que TP vai ser o primeiro contato de vocês com uma linguagem formal de programação, né? Porque antes de TP existe pensamento computacional, como vocês veem no primeiro semestre, né? Em PC, né? A gente trabalha com as siglas aqui. Lá em PC, vocês vão ter a introdução à parte de lógica, apesar que vocês vão programar um pouquinho, né? Programar de mais alto nível, né? Um Python, etc, né? Mas a ideia lá em PC é que vocês trabalhem a lógica de programação, que vocês entendam a pensar de forma lógica, né? Como as coisas funcionam. Mas em TP não. Em TP vocês vão operacionalizar. Então é o primeiro contato de vocês com a linguagem em si de programação. Como é que eu falo a linguagem? É como vocês vão transformar o seu pensamento computacional em verdadeiramente atuação. Quando você vai realmente ali para utilizar a linguagem formal, o se, usuário da vida, funções de loop, funções de... Vão pensar um pouco, vão trabalhar recursivamente, como trabalhar um vetor, uma matriz, né? Então, basicamente é isso. Vocês em PC, vocês aprendem o pensamento mesmo, como pensar logicamente. E em TP não, vocês já operacionais vão pegar esse pensamento seu e colocar em linha de código, para que realmente o computador consiga fazer uma operação com relação a isso. Muito bem, então, o senhor já mencionou que para uma matéria de pré-requisito para ITP é a própria pensamento computacional, o PC. O senhor acredita que fora essa matéria, fora o PC, é necessário algum conhecimento fora da grade curricular acadêmica, fora da UFN, que possa possibilitar ao aluno ter uma maior fluidez de aprendizagem, uma maior absorção de conhecimento durante as suas aulas, durante os seus trabalhos, projetos e afins? Então, eu acho que sim. O que acontece hoje, né? Para a gente falar em programação, em lógica, é importante que vocês tenham uma base matemática, não vou dizer assim, excelente, mas uma boa base matemática. O que acontece algumas vezes é que vocês chegam a ser uma boa solidez, né, na matemática para entender realmente pensamentos mais lógicos, né? Porque quando a gente fala em lógica, né, a lógica acaba sendo um modo muito abrangente, né? A gente fala em lógica, o pessoal pensa que lógica, né, é mais lógica, um pouco mais abrangente. Mas às vezes eu creio que vocês têm que pensar um pouquinho matematicamente. E às vezes eu percebo que há uma lacuna muito grande, né? Então, assim, o que a gente precisaria mesmo, assim, para que os alunos chegassem aqui na universidade, né, para essas primeiras disciplinas, não só na minha, né, mas a nível de programação mesmo, é que eles tenham um bom conhecimento matemático. Por exemplo, matemática elementar não é pré-requisito para a gente, para a ITP, né? Então você vai conseguir muitas vezes não ser aprovado na matemática elementar, né, que é meio que um resumão do ensino médio, né, matemática elementar, mas você vai passar para a ITP. Então isso para mim é um problema. Em que sentido? Não pessoalmente, tá? Mas a nível de professor, porque às vezes eu pego um aluno que ele tem um pouco de dificuldade na matemática e quando eu vou falar de operação de matriz, operação de vetores, né, operações, fazer um Fibonacci, umas sequências numéricas, coisas que talvez não, vocês deveriam pelo menos conhecer previamente da matemática do ensino médio
e vocês alguns não conhecem, né? Não são vocês, mas alguns não conhecem em si. Isso gera um pouco de desnivelamento da turma. Aí isso acaba acarretando alguns problemas para a gente. Em que sentido? Você tem que investir um bom tempo das aulas e você dar essa base matemática, né? Pelo menos para que você possa mostrar. Porque senão eu vou dar uma questão lá, resolva um código aqui para fazer um Fibonacci. Ah, cara, o que é Fibonacci? Eu tenho que explicar o que é Fibonacci. Então já foi a metade da aula, eu tenho que explicar o que é Fibonacci. Então assim, isso às vezes gera isso seria necessidade. Claro que eu entendo que são barreiras que a gente às vezes tem que transpor, nenhuma turma ela vem 100% nivelada, eu nunca tive uma turma que é 100% nivelada, não. Eles estão nivelados ali, no conhecimento, né? Mas alguns realmente estão um pouco deficitários, né? Porque tiveram um ensino médio que não foi tão bom, né? A gente tem uma particularidade, até eu falo um pouquinho sobre isso, para até falar, né? O ensino médio do Brasil, não estou falando sobre isso. Mas, de fato, o que existe hoje é que essa geração agora, de 25, final de 24, foi um pessoal que fez o ensino médio na pandemia, né? A função da pandemia foi ruim, foi bom, assim, acontecia que nas escolas públicas, muitas delas não existia a reprovação do ensino médio, né? Na pandemia. Então, muitos alunos foram aprovados. Por quê? Por vários motivos, por estruturais. O aluno tinha acesso a um computador, era EAD, não tinha acesso a um computador. É justo reprovar esse aluno? Então, assim, não sei se foi o caso de vocês aqui e tal, mas a gente sabe que isso aconteceu, assim, não é assim, vou julgar com relação a isso. Você fazer o quê? Vai reprovar o cara se você não pode dar aula para ele, né? O problema é estrutural, né? Então, não tem o que fazer. Acabou ficando uma herança que passou essa etapa, né? A partir de 25, 26 e tal, já vamos pegar um público que teve o ensino médio completo em aulas, né? Então a gente entende que talvez um pouco melhor assim nesse sentido, né? Mas houve essa pandemia agora, que não tem o que fazer, né, gente? Foi uma pandemia, coisas totalmente fora da normalidade. As escolas, o sistema educacional teve que se adaptar, então a situação estava acontecendo. Ninguém estava prevendo isso é o acaso. Então, paciência, né? Uma experiência pessoal minha foi que eu tive, o final do meu ensino médio, que eu estudei em IF, aí foram os 3 primeiros anos, eu tive só. Foram os 3 primeiros anos de forma presencial, então eu peguei de matemática, foi matemática 1 até 3 normalmente. Então eu tenho uma base matemática, eu considero até que boa, mas eu consigo entender porque no meu 4º ano foi uma queda de nível de aprendizado muito alta. Porque os professores não se importavam muito com o horário, durante as provas e as atividades não tinha um empenho máximo do aluno, porque os professores geralmente eles facilitavam, porque estavam em pandemia, essas coisas. Então, realmente, essa questão da pandemia, o pessoal que pegou a pandemia, boa parte do ensino médio, realmente tem essa dificuldade, como o senhor falou, para... Não, com certeza. E a gente está reverberando agora, né? Sim. Mas, por exemplo, paciência, gente. Tem que tratar aí o excepcional, não é excepcionalidade, né? Foi uma situação excepcional, então, paciência, faz parte do processo, né? Engatando nessa conversa, a gente sabe que dentro do IMD, cada professor tem o seu perfil e, assim, a gente queria saber o que o aluno precisa fazer para se dar bem na matéria do senhor. Assim, eu vou dar um exemplo, porque tem conversa de corredor, né? A gente fala dos professores, Thanos, por exemplo, dizem que a metodologia dele, é se apresentar na matéria, você fazer... qual é a palavra? Ajuda, Amanda. Nós estávamos conversando aquele dia sobre Thanos, que Thanos ele é o professor que ele dá FMC1, né? E a questão dele dar a nota para o aluno vai muito mais do aluno estar presente na aula e falar do que participação na aula do que o desempenho na prova em si. Ele presta muito mais atenção em como o aluno se porta dentro da sala de aula. Sim, tem outros professores que focam mais no desempenho acadêmico em si, chega na hora da prova, se fez tudo certo, é essa nota. Eu queria saber como é que o senhor trata com seus alunos na questão de desempenho. Então, gente, o que acontece? Essa disciplina é AD, né? Essa disciplina, assim como PC, ela é um núcleo EAD de programação, né? Então, o que eu espero do aluno? A gente tem, na programação, nessa disciplina EAD, lidado com um paradigma que é novo para a gente na programação, que é o uso das IAs, né? As IAs hoje são excelentes para programar, elas fazem programas muito bons, entendeu? Ela consegue
Então eu não tenho como hoje evitar que o aluno use IA. E eu não evito. O que é que eu faço hoje, meu aluno? Eu incentivo ele que use IA, né? Porque eu já percebi que eu perdia tempo combatendo isso e eu perdi meu tempo mesmo, não adiantava mais. Há 3 anos atrás, a lista de ITP era um desafio e ela compunha 70% da prova. 70% da prova eram as listas, né? Listas semanais. Por ela ser AD, 70% da lista da semana era a lista de exercício e 30% era uma avaliação que a gente fazia. Eram 2 avaliações e a terceira era um projeto, final do curso. De 2 anos para trás, isso virou um desastre. Em que sentido? Os alunos fazem 5% da lista, a lista era extremamente complexa, eram 4 questões, os alunos ralavam para fazer, a gente ajudava, tinha monitoria, sabe? Existia uma interação EAD, de verdade. Com o advento da IA crescendo absurdamente, cara, 2 anos para trás o monitor não fazia nada, ninguém me procurava. E as listas eram 100% corretas. Vou fazer o quê? Vou brigar contra isso? Não vou mais, né? A gente não briga contra isso mais. O que a gente faz hoje? A gente passa as listas, agora são 4 questões, são 10 questões a lista. As listas, elas são para ser feitas com IA, mas a gente quer que vocês agora usem a IA a favor de vocês. Inclusive, nas aulas, se pegar os vídeos aí de aula, eu tenho um Notion que eu coloco todas as minhas links de semana, eu gravo as aulas semanais, e eu vou lá e eu faço na IA, faço o prompt na IA, faço um código e tal, aí eu questiono na IA, eu vou lá mostro a eles como analisar o código, etc, né? Então eu não brigo mais contra isso, né? Porque eu entendo que a gente vive hoje um novo paradigma da computação, inclusive, né? Que é a programação em alto nível, né? Mas o que é que preciso, gente? Eu preciso que vocês saibam o que a IA fez. Você só consegue saber o que a IA fez para você criticá-la, para melhorá-la, ajustar, entender o que é aquilo ali se você estudar. Então eu preciso que o pessoal leia. Então eu incentivo muito. Como é que eu incentivo isso? A minha prova agora é escrita, ainda dou para trás, mas para ir para frente. As provas de ITP são escritas, são provas à mão mesmo. Eu imprimo lá trechos de códigos e eu digo, ó, o que esse trecho faz? Dada a entrada tal com a saída, entendeu? Porque eu quero saber, e eu pego trechos, olha que legal, né? As 2 provas que eu tive, eu pego trechos exatamente dos códigos que eu mandei fazer desse exercício. Então, se você minimamente usou a IA ao seu favor, de forma que você aprendeu o que aquele código faz, se você não fez um prompt lá, botou um resultado e viu uma saída, aí você vai tirar 0 na prova. Mas se você usou a IA ao seu favor, entendeu cada parte do código faz de verdade, que deveria ser sua obrigação como aluno, né, e competitividade, você vai para a prova e vai tirar 10, porque todos os trechos de código que eu tirei foram os exercícios. E eu vou ter lá. Trecho de código tal faz o quê? Dada a entrada tal faz o quê? Isso aqui faz o quê dentro do código? Entendeu? Essa função, qual é o objetivo dela? É uma prova, eu até, né, fiz um teste assim, né, claro que eu sabendo, fui rever a prova, é uma prova que você faz aí 20 minutos, se você tiver estudado, entendeu? Porque você não tem que escrever praticamente nada. Sim. Basicamente o que eu faço, o que eu às vezes cobro é você questionar. Então assim, o que a gente muda hoje nesse ITP, programação em si, está em ampla discussão com relação ao uso da IA, né? Então assim, como você tem AD, eu tenho cobrado muito o aluno nesse empenho pessoal, porque assim, EAD, gente, EAD é a falsa ilusão de que é mais fácil. EAD é mais difícil. Eu vou dizer isso porque eu também fiz curso EAD. Não curso de graduação, mas já fiz vários cursos de IA embarcada, FreeRTOS, todos EAD. EAD requer muito de você, muita disciplina para você ler, você manter o conteúdo. Depois eu mando meu note para vocês verem, né? Aí eu coloco lá no meu note. Aí eu boto semana, do dia tal, tal. Aí eu boto lá material da semana, boto os slides, boto um roteiro, entendeu? Para vocês seguirem. Aí eu pergunto sempre, e aí, mas viu o roteiro? Abriu o roteiro? Tentou abrir os links do roteiro? No roteiro tem um roteiro que usa o quê? Vídeos do YouTube, entendeu? Com aulas, apostilas, trechos. Então assim, eu entendo que se o aluno pegar o meu roteiro, material da disciplina, ele vai estar muito bem na exercício, entendeu? Muito bem na prova. O que às vezes falta é só esse empenho, porque EAD requer um empenho pessoal muito grande. No EAD, eu gosto de dizer isso, no EAD, o professor ele é só um mediador do conhecimento, literalmente. Eu estou ali para dar aquele roteiro para vocês, guiar vocês ali para vocês aprenderem, entendeu? Diferente de sala de aula, que eu tenho ali
que talvez expor no quadro, né? Ou falar com vocês ali durante 1h30, né? Aí muda um pouquinho o paradigma, sabe? Às vezes eu só conheço os alunos no dia da prova. Tem gente que cruza comigo, mas eu só lembro dele da prova. Né? Infelizmente é AD, né? Muito bem, então para os próximos. Como o senhor falou, existe muita dificuldade, além do uma matéria EAD, existe muita dificuldade realmente com o pessoal do aluno, que realmente, uma experiência pessoal, eu prefiro presencial, porque eu consigo ter o guia direto com o professor. Online, às vezes você está em casa, você se distrai muito. Aí, além disso, também tem, como o senhor falou, a base matemática tem que ser relativamente sólida para poder acompanhar bem a matéria. Mas, fora essas dificuldades padrões que eu acho que quase todos os alunos enfrentam, fora essas dificuldades, que outras dificuldades os alunos chegam para o senhor? O que eles pedem para o senhor elucidar? Então, é o que eu digo. Hoje eu estou com minha dificuldade hoje é provocar vocês para ter esse feedback, porque muitas vezes o que acontece? Eu posso dizer essas 10 questões. O camarada vai lá no IA, faz as 10. Aí ele acha que atendeu o que eu queria. Eu não atendeu o que eu queria, entendeu? Porque eu queria que ele tivesse fazer questões, vai contar para ele a presença da semana só, entendeu? E não precisa acertar a questão. Basta ter tentado fazer a questão, que eu vou ver, olha, eu vou fazer a questão, então eu considero que ele tem a presença na semana. É assim que a gente avalia a presença da semana, porque a UFRN também não descarta a presença do pessoal da EAD, né? Então eu tenho que computar a presença. A presença semanal eu computo pela atividade. Você tentou fazer, mas eu não consegui acessar nenhum. Não, mas você tentou fazer. Então eu estou vendo o sistema lá que está feito e faço. Às vezes eu não tenho esse feedback de sala de aula. Sala de aula é bom isso. Eu estou ali sentado, disciplina, eu estou vendo você e você está lá batendo cabeça. Você não faz nada do que eu te passo. Então você, poxa, o aluno tem dificuldade. Né? Qual é a sua dificuldade? Né? Eu falo, não, matemática. Beleza. Eu tenho que tentar colocar uma disciplina, umas questões que não sejam tão um código tão alto de matemática para ele conseguir trabalhar um pouquinho mais. Então, assim, é isso que não existe no EAD. Se existir esse aluno lá que tem dificuldade na matemática, eu não sei se ele tem dificuldade na matemática, porque ele não vai procurar, porque muitos deles têm a falsa, por exemplo, a falsa expectativa que está bem. Eu vou dizer, eu gravo essas aulas semanais. Toda quarta-feira eu pego um horário de aula, aula segunda, quarta e sexta, no horário de aula eu entro, fico lá. E eu gravo essa aula, onde eu abro os slides, vou explicar, dou uma aula presencial, vou fazer uma aula presencial. Dou todos os slides da semana. Quando o dia que aparece muito aluno, aparecem 3 alunos, entendeu, da turma. Aí então, assim, eu não tenho como ter feedback, eu tenho feedback de 3 alunos, entendeu? Professor, você não obriga, eu não posso obrigar. As AD eu não obrigo para dizer ninguém. Por ser obrigado aí, que eu posso obrigar a você, porque você tem que realmente ir para a prova. Você é obrigado a fazer a prova do regulamento. Tem que ser presencial. Tem que ser no mínimo uma, tá? Mas eu posso fazer as 3 provas presenciais e você é obrigado a ir elas, senão você vai ser reprovado. No caso, a quarta tem a reposição, né? Mas eu não posso obrigar você a estar num momento síncrono, né? Que a gente chama? Sim. Isso, por isso eu gravo. Eu gravo esse momento e está lá. Mas quem aparece lá, aí eu convido, todos aparecem. Eu recomendo fortemente, vocês tenham presentes. Por quê? É um momento que eu tenho de ter um feedback da turma. Só que eu não tenho esse feedback. Assim, vocês, né, como em geral os alunos, né, que esse podcast é para os alunos, né, não comparecem. Assim, infelizmente, eu não tenho isso aí. Então, essa é a minha dificuldade hoje. Entender qual o problema do aluno, qual a dificuldade dele. Entendeu? No final, eu sempre mando um formezinho e tal, né, para pedir. Só que acabou sendo mascarado nos últimos anos, o pessoal estava indo muito bem, né, então eles acham ótimo. Se a nota boa, às vezes ele acha que foi sucesso na disciplina, às vezes não foi. Só foi uma nota boa, não sabe de nada. Vai mais dificuldades lá na frente. Exatamente. Hoje em dia, depois da mudança do senhor, com a questão das IAs, né, tem muita procura por monitoria ou... É zero, eu não tenho mais monitor. Nem abriu a monitoria, porque ninguém procurava monitor. Por que será que tem essa diferença gigantesca entre uma matéria EAD e uma matéria presencial? Então, porque na matéria presencial, eu estou lá com você na sala de aula, então eu posso, talvez, chegar lá e dizer, não usei não, nem tem que fazer esse código na mão, mas quando é na sua casa, eu não posso fazer isso. Eu recomendava fortemente, você não usa IA, você vai se iludir, blá blá blá. Recomendava, mas o cara estava usando, porque ele estava ficando 10 exercícios, entendeu? Ele não usava uma vez, não conseguia. No final, para atender e ficar com 10, porque valia 70% da prova,
Ele usava IA. Paciência, eu vou fazer o quê? Ele vai atender o objetivo dele. É como o senhor falou, que ele tem o aluno ele tem a falsa ilusão de que está indo muito bem na matéria. Exatamente. Aí assim, mais com isso, né? Talvez na presença de sala de aula, ele usar escondido, tá no computador, tá, beleza, mas ele tá aí usando escondido, entendeu? Eu tô lá na frente dele, dizendo para me usar, entendeu? Ou talvez andando na sala de aula, vou passar lá, vou questioná-lo sobre um parte tópico do código, isso aqui, como é que vai isso aqui? Entendeu? Então assim, é mais por isso. A diferença tão grande ela é essa hoje. Agora sim, gente, a gente tem que entender, aí a gente tem que ser muito tranquilo em explicar isso, né? A IA, ela não é um problema, tá? Ela é uma ferramenta boa, que ela veio para ajudar, para quem souber usá-la. É igual, assim, a gente hoje gosta de criminalizar a tecnologia, né? A gente, assim, estou colocando em gerais, estou colocando para os absurdos, né? Criminalizar a tecnologia. Mas a tecnologia como si, rede social, tudo isso aí tem um lado bom. Agora tudo tem um lado ruim, entendeu? E assim é tudo na vida. Não adianta. Eu posso pegar aqui qualquer exemplo de qualquer área da sua vida, do esporte. Isso aqui você vai pegar um lado bom e um lado ruim. Então a gente tem que começar a entender que é usar as coisas boas, né? Aí ela otimiza o trabalho assim, absurdamente, assim, correção de texto, resumo, coisas assim fantásticas, que é uma ferramenta absurda. Vamos proibir a IA, porque o povo está ficando tudo burro. Não, acho que não é por aí, entendeu? Mas é cíclico, né? Porque... Mas a gente tem que achar ali aquele termo onde você ainda... Porque, assim, a IA fazer um programa, não sei o que tal, beleza, nenhum problema, mas ela faz muito programa errado. Pega em sala de aula vários que ela faz errado, porque ela entende errado o seu prompt, você tem que ir lá corrigi-la, né, mostrar o que você realmente quer. Então esse trabalho sempre vai ser do programador, entendeu? Sempre vai ser. Uma coisa que eu também quero dizer é que antes de pagar TI, PC, eu paguei linguagem de programação em CIT, que acho que entra no equivalência com a matéria do senhor. Naquela época eu já estava usando muito IA. E é como você falou, tem muitos erros, então eu concordo com o senhor também, que eu tento, quando eu não tenho alguma dúvida em relação à programação, à lógica de uma questão, eu tento ao máximo mitigar o uso de IA. Eu, pelo menos, no máximo, eu tento utilizar a IA como uma ferramenta. Eu não pretendo excluir ela durante toda a minha trajetória acadêmica, mas utilizar ela como uma ferramenta. Se eu não consigo entender uma lógica, tentar pegar a IA e entender a lógica por trás dela, se eu ver que está errado, tentar corrigir com o meu próprio conhecimento. Mas isso, como o senhor falou, isso vai muito da parte do aluno. O aluno tem que ter esse pensamento crítico, tem que ter essa autocrítica para poder diferenciar o bem e o mal dentro da tecnologia. O pessoal está muito preocupado com o profissional, aí você liga, né, em vários comentários, né, o pessoal discutindo, aí fazem fórum, blá blá blá. Mas veja, gente, que isso não é uma novidade, né? Tem alunos que se formaram aqui na universidade colando, entendeu? Não tem alunos? Você já ouviu falar nisso? Todo mundo já ouviu falar? Eu também estudei aqui. Tem a gente lá, cara, na minha turma, que ele colava e ele se formou, entendeu? Disciplinas que ele não passaria. Aí esse cara está no mercado e tal, vai fazer uma ponte, vai cair, vai explodir uma subestação. Amigo, o crivo do mercado é absurdo, entendeu? O crivo do mercado, quando tu chegava a trabalhar numa empresa aí dessa grande, aí tu vai chegar lá com um cara que está ali há 10, 20 anos. Você não vai enrolar esse cara não, entendeu? Você pode enrolar, na hora da prova, enrolar o professor ali, colando o colega, olhando no celular, tendo papelzinho. Você pode fazer isso, não tem problema nenhuma. Mas tu acha que vai enrolar um profissional que está lá na empresa há 10 anos trabalhando. O cara, por exemplo, o programador lá, sênior de uma empresa, o cara que trabalha há 10 anos com a mesma ferramenta lá, vai olhar para o teu código e não vai saber que tu pegou todo no IA. Entendeu? Assim, gente, paciência, entendeu? É o crivo do mercado. Esse profissional não vai a lugar nenhum. Se ele não entende isso hoje, mas se você faz para ele vai entender lá na frente. Quando infelizmente, ele estiver mal posicionado no mercado de trabalho. Infelizmente. Aí, meu amigo, o crivo do mercado não tem pouquinho. Você não vai ter como colar lá, não. Vai ser difícil para você. A não ser que você seja o asa aí da enrolação, né? Mas eu só vejo isso em filme, tá, gente? Na vida real eu não conheço, não. Eu sempre tento ter um pouco desse medo também, de perceber as coisas tarde demais. Então eu sempre tento... Esse feedback é maravilhoso. Quem tem a cabeça aberta, né, quer ouvir, etc, né? Mas às vezes essa fase de vocês aí, é uma fase que eu passei também, a gente acha que ele sabe muito, né?
muito esperto, né? É natural, tá? Eu já passei por isso também, né? É a fase natural da vida. Com certeza. Mas assim, eu acho que é uma coisa cívica também, com essa relação do aluno e a IA, tipo, em todos os períodos, desde assim, os anos 2000, 2010, sempre tipo, surgiu algo novo, a internet, tipo, esses sites, tipo, desde o início o aluno colava de alguma forma. Então no início ele levava uma cartinha, depois tipo, surgiu o celular, agora tem a IA, então tipo, quem tem que aprender e quem vai ter o sucesso já vai de qualquer forma. Quem vai colar, vai sempre colar. Então a IA é apenas mais um facilitador, um artifício de muitos ainda que virão, que eu acho, é a minha opinião. Exatamente, as IAs estão cada Só vez vai melhores, né? melhorar. E para outros só vai piorar. Mas Vai de cada um analisar como que ela consegue acreditar. Exatamente. mas é isso. Aí, a próxima agora. O senhor já tinha falado do Notion, mas eu quero só que o senhor tipo, fale sobre tipo, a metodologia em si. Tipo, tem a questão da sala de tela invertida, tipo, eu sei que a disciplina é online. Aí o senhor fala sobre o Notion, se o senhor, como é que o senhor faz, deixa vídeos gravados, né? Só dê um briefing aí. Tranquilo, gente. A disciplina ela trabalha, ela é uma disciplina AD, então a gente tem no começo do semestre. É legal essa disciplina que essas turmas são. Nós temos esse semestre 4 turmas, né? Professores, nós nos alinhamos, fazemos o mesmo cronograma, então quase que 100% das vezes as turmas rodam em paralelo, todas iguais, os alunos têm o mesmo conteúdo, né? O que nós estamos procurando fazer aí? As listas são compartilhadas, a gente procura se juntar e fazer listas iguais, para que os alunos do IMD eles fiquem realmente da mesma forma de crescimento, né? Mas o que muda é o aluno, o professor, né? Por exemplo, eu ainda dou 20%, tem professor que não dá nada na lista, né? Mas é dele, isso aí tem todo ele fazer isso. Como apresenta a disciplina, eu uso o Notion, que é uma página, fica um site lá para eles, toda semana eu boto por semana, toda semana eu disponibilizo lá no meu Notion roteiro da semana, é um roteiro que eu quero que vocês façam. Libera as atividades você tem uma semana e meia, libera na segunda-feira as atividades, você tem que ter a quarta da outra semana para entregar e assim por diante, né? Então, eu dou sempre a semana, dou mais 3 dias para terminar, então sempre fica e a quarta, mas também é zero, tá gente? Assim, zero sentido, eu não dou 1 minuto a mais. Então ele já sabe desde o semestre, falou, pessoal, tem semestre vai ter feriado, você não tem uma fala no primeiro dia, vai ter feriado, sei o quê. Mas vamos manter o compromisso, eu vou na segunda, vou lá na quarta, já para ter esse meio termo, entendeu? Quando tiver um feriado e tal, elas por elas, essa semana que não teve, então você tem que se organizar para você ganhar esses dias aí, né? Então, querendo ou não, vocês têm aí 8 dias para fazer a lista. São 8 dias úteis, né? Que é os 5 dias, mas eu não conto nem o final de semana, que eu não estou contando que você vai trabalhar no final de semana. Mas eu dou 8 dias úteis para fazer aí a lista. Teve um feriado e tal, beleza. É a nossa compensação. Esses 3 dias que você ganhou aqui, você perdeu em outro, paciência. Porque senão o EAD trabalha por semanas, né? Então, a metodologia, então eu coloco isso lá, e na quarta-feira nós temos um encontro síncrono, onde eu estou síncrono com os alunos, e na sexta-feira, é a segunda, quarta e sexta, né? Na segunda eu dou material, na quarta eu estou em encontro síncrono, em tempo real, e na sexta eu estou no horário da aula para dúvidas, né? Mas de forma assíncrona, em geral pega as dúvidas da semana, né? Era para ser assim, elas não chegam, a dúvida da semana e utilizo. Nossa ferramenta de comunicação é o Discord, o Discord da turma, excepcionalmente nesse semestre. Eu tenho também o WhatsApp, né? Por uma questão de acessibilidade, tem um aluno acessível, então a gente, o Discord não é acessível, mas o WhatsApp então a gente passou a usar o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Então tem um grupo no WhatsApp da turma, a faixinha está legal, bem tranquilo, só de boa, tirar dúvida, fala. Eu gosto, eu acho que é uma ferramenta às vezes melhor do que o Discord, o pessoal tem preconceito com o Discord ali. Mas assim, era legal o Discord, a ideia do Discord ela era muito boa quando a gente tinha o monitor, porque era um monitor para todo mundo, aí o monitor ficava no Discord. E ele compartilhava todas as dúvidas dos outros alunos, entendeu? Era bem legal a ideia. A ideia também do Discord é porque como são 4 turmas, nesse semestre, né, nos semestres normais, seriam umas 6, 7, 8 turmas. Então, todo mundo está no mesmo Discord. Então, por exemplo, no tópico lá, tem um tópico de laços, por exemplo, né? Você vai estudar laços. Então, todos os alunos estão no mesmo tópico e eles vão lá no tópico laços e colocam suas dúvidas, o monitor responde, se o monitor não responde, o professor vai lá e responde. Então, acaba vocês tendo, não só um professor, tendo 4, entendeu? Porque sua dúvida, a gente lá, eu não vou responder porque não é o meu aluno, entendeu?
Se eu estou lá online, eu vi sua dúvida, eu vou lá e respondo. Ou o Gustavo, por exemplo, né? Ou o André, que é o professor. A gente não tem essa vaidade aí com relação a isso, porque a gente entende que no final é para ser... O conteúdo, o cronograma nosso é igual para todo mundo, né? Sim. Então a gente acaba assim. Voltando para o início, quando o senhor falou sobre a matéria, pelo que eu me lembro, o senhor disse que era realmente a programação bruta, certo? Uhum. Pelo que eu me lembro do que eu estudei, como foi para o senhor, uma matéria semelhante, envolve aplicar a matemática na programação. Por exemplo, eu acho que, como o senhor falou, Fibonacci, esses tipos de cálculo, o senhor dá uma fórmula previamente já estabelecida, uma fórmula segura que os alunos podem utilizar diretamente durante seus exercícios, durante suas provas, ou o senhor influencia os alunos a pensarem por si mesmo. Você dá a matéria, dá a forma estruturada, mas você também dá gancho de que pode ser feito de uma maneira diferente, o aluno ele pode chegar a essa conclusão e fazer do seu próprio jeito, de uma forma que a aprendizagem se torne mais fluida. Então, eu procuro fazer isso com os roteiros, né? Nossos roteiros ele é guiado para você tentar entender, né, qual é a disciplina, né? Em geral, as atividades elas são feitas hoje no Bicral, né? A gente tem um Bicral para fazer as atividades, e tem o LOC, duas ferramentas que eu utilizo, né? Lá nas ferramentas a gente procura descrever a atividade da melhor forma possível, né? Você busca a melhor solução para você possa apresentar para o resultado, né? Mas a nível assim, de muito extra fora o conteúdo, assim, realmente não tem tanta coisa. Apesar do nosso material do ITP ser um material bem assim, eu posso dizer, bem legal, assim, de comunicação com o aluno, né? Só que o lê gosta muito, né, do material. Ele consegue trazer um pouquinho disso, né? Para vocês pensarem um pouquinho mais, né? Não é tão assim mecânico não, tá? Como talvez a matemática é mais mecânica, né? Aqui não, você precisa raciocinar um pouquinho, né? O senhor já falou da abordagem do senhor, da questão do note e tal. Eu vejo que, por conta das listas, é uma abordagem mais prática do que teórica. A parte da teoria fica mais por assistir os vídeos, tipo, ver o roteiro do senhor, né? Aí eu queria perguntar, tipo, depois que teve a questão dos alunos só jogarem a lista na IA, tipo, e o senhor trocou a prova para ser tipo, presencial, escrever, como é que vem sendo desenvolvido nas provas? Tipo, subiu, estagnou, desceu, então, como é que são os alunos na hora de escrever o código? A prova ela é muito... eu não peço fazer um programa à mão, tá, gente? Eu não faço isso porque no programa à mão é muito difícil depurar, né? Eu dou já trechos de código, eu afirmo, está correto. Então, pessoal, isso aqui está errado. Aonde está errado, entendeu? Ele vai me dizer lá escrito que está errado. Na prova eu não dou para fazer um código, né? O que eu faço lá é que eu dou um código completo, a prova vai ser um código completo com várias funções, e eu dizia, ó, essa função aqui ela tem um erro. Por que ela não funciona? Na função tal, dada a entrada que tem aqui, qual vai ser o resultado, entendeu? Então é mais nesse sentido. O que tem acontecido? A prova, assim, é que eu percebo, alguns foram bem na prova, né, os que procuraram, mas tem aquele percentual que realmente foi mal. Assim, essa disciplina, ela, naturalmente, ela tem esse viés. Assim, ela sempre, eu já ministro ela desde 2014, né? Então, assim, já tenho uma boa experiência, assim, né? Então, é uma disciplina que ela tem uma aprovação em torno de 60%, né? 50%, né? Em geral. Então, assim, isso nunca variou tanto, há muito mais do que isso, né? Mas o que eu percebo, os que participam na sala de aula, que estão lá, é 100% aprovado, né? A gente já conhece o pessoal lá. Os que têm muita dificuldade, mas têm interesse lá de conhecer, de aprender, né? Dificilmente, assim, tem uns que são reprovados, né? Até porque a gente tem um projeto no final que ajudava um pouco mais, né? Então, assim, aqui a gente tem os 20% que eu dou da lista, né? Que também é um incentivo. Então, querendo ou não, o aluno consegue fazer a prova, né? Na prova não tem nenhum bicho. Eu tenho pego na prova sempre as atividades funções que eu passei, inclusive eu já falei isso nas provas, que eu vou pegar códigos, né, e funções dos exercícios que eu passei. Então, paciência, se você estudou e sabe o que, na hora que você programou, sabe o que fez, é para você tirar 10, né? Mas o desempenho, assim, está dentro do esperado, tá ainda. Eu esperava que fosse maior, porque eu entendo que se a pessoa fez, ela devia tirar 10. Mas quero esquecer se alguma coisa lá, mas a prova ela é fácil.
tem 10, tem muitos 10. Quem já trabalha com programação, quem já vem de outro... Tem muita gente que vem do IF, já programa, né? já é programador, etc. Tem muito 10. Não é incomum não, tá? O cara erra às vezes por uma besteirinha e tal, mas acontece muito. Mas é compreensível, tipo, eu mesmo sou uma pessoa que a gente está no primeiro semestre, eu tô pagando o PC agora e tipo, eu fazia mineração do IEC. Então eu escolhi TI, tipo, porque eu gostava de matemática, aí eu olhei assim, eu olhei mais para a questão do mercado de trabalho e eu escolhi fazer TI, mas veja bem, eu não tinha nenhum conhecimento prévio, então hoje eu estou aprendendo do zero. Fiz PC, fui fazendo um bloquinho, tinha gente fazendo já direto com Python e eu, não, como assim? Tipo, como é que eu vou fazer 10 minutos sem nada? Aí então eu fiz tudo por bloquinho, aí agora eu fiz um Python, tô fazendo lá do zero, tipo, fiquei split, eu pesquisar lá no Google, e tipo, Sim, isso aqui. faz parte. Então, eu entendo que gente que talvez trabalhe, tenha outras obrigações, tipo, teve uma época que eu tive que ficar o turno da manhã inteiro, tipo, com o meu avô no hospital. Se eu tivesse agora na universidade e, tipo, tendo aula de tarde e todo meu turno da manhã ocupado, eu também não conseguiria me dedicar e aprender sobre questões das listas. Então, eu entendo, tem gente que realmente não consegue, tipo, se dedicar 100%, mas tem gente que realmente, tipo, tem essa oportunidade e não faz porque, tipo, questão da idade mesmo, de maturidade. São muito escasos. Algumas escolhas, né? Eu concordo que a dedicação tipo, é imprescindível. Tipo, às vezes não tem desculpa. Eu sabia que isso é uma coisa interessante. Eu já vi disciplina à noite, né? Presencial à noite, né? Aí teve um semestre que eu ministrei à noite e pela manhã. Tinha duas disciplinas, né? E impressionante que o pessoal da noite era melhor, mais dedicado, quer dizer, melhor ou pior, né? Porque isso aí é muito... Né? Mas era mais dedicado que da manhã. E, cara, tinha hora que tava pena, tinha cara que chegava lá dormindo, entendeu? Você tava no meio da aula lá, com ela pescar, era normal, entendeu? Quando era o trabalho, as fardas de trabalho, né, mesmo com o nome da empresa, etc., né, super comum, né? E você via que a pessoa de interesse lá, de estudar, buscava, né? E era impressionante como eles... Isso ainda é um retrato hoje atual, tá? Para professores que nesse disciplinas à noite, alunos à noite são mais dedicados. Eles têm... É porque já tem uma dificuldade normal. O cara que está aqui estuda à noite são poucos que é por vontade, né? A maioria é por necessidade, né? Tem um trabalho ou uma outra coisa que faz pela manhã, né? Então ele está ali realmente naquela, né? Ele, pô, vou fazer, né? Eu tenho meu nome aqui, eu tenho interesse, etc. Com todas as dificuldades que essas pessoas devem estar enfrentando, elas ainda encontraram a oportunidade de estudar. Então realmente é comum ser pessoas mais dedicadas durante esse horário. Então, só para finalizando, já que o senhor respondeu quase todas as nossas questionamentos e mais ainda, o que o senhor espera do aluno que concluiu a sua matéria? Dentro dos parâmetros que o senhor considera como concluído, não só tirar nota alta, mas com relação à aprendizagem, acompanhamento dos alunos, o que o senhor espera deles após a sua matéria? Excelente pergunta. O que eu espero do aluno? Eu sinto para ele, né, que linguagem de programação é só uma ferramenta. Então eu quero que, após eles concluírem C, e por que a gente usa C, né? Porque C ela tem muito menos abstração. Então você vai lá em C precisar declarar variável, usar ponto e vírgula. Ela é cheia de detalhezinho besta que as programações outras não vão usar mais, entendeu? Então ele fala, se o cara conseguir programar em C, ele programa em qualquer coisa. Então o que eu quero é que ele entenda, ele não sabendo programar C, mas que ele saiba sabendo usar uma ferramenta de programação. Porque lá na frente ele vai usar C++, entendeu? Ele vai ter que já trabalhar, pensar em objetos. Mas é a mesma coisa. A programação, ensino. Mas se eu pegar um código de C++ e mostrar para um aluno meu de C, ele sabe o que está acontecendo ali, entendeu? Mas que ele não saiba que objeto é aquele e tal, mas ele sabe que aqui, ali é um if, ali é uma condicional, depois vai ter aqui um laço, esse laço aqui tem uma operação de matrizes, aqui passou por ponteiro, isso aqui é uma função. Pode fazer isso em Java, no que for. Então, assim, ele sai desse disciplina de TP aprendendo todas as técnicas de programação, que é as técnicas normais, recursividade, passagem por parâmetro, uso de laço, uso de funções recursivas. Então, assim, depois daí, se ele vai usar Python, se ele vai usar C, C++, se ele vai usar COBOL,
Ele vai usar, por exemplo, aí, uma linguagem dessas de mais alto nível, Java, assim, isso aí, gente, acaba não sendo nem relevante. Então ele precisa entender só o mecanismo da programação. Se universalizar, né? Exatamente. Porque depois de programar em C, eu vou dizer isso porque eu mesmo só programo praticamente em C. Não tenho dificuldade nenhuma quando eu uso o Colab, por exemplo, né, do Python. Dificuldade zero eu tenho de usar. Zero. Eu uso qualquer linguagem. Às vezes um código, por exemplo, um projeto que o menino faz a mobile, por exemplo. Eu canso de pegar um projeto para olhar do menino lá, eu olho, não tem dificuldade de programação. Eu olho para o código, eu entendo o código, entendeu? Eu posso não entender as palavras de programação. Você faz o quê? Função tal, essa biblioteca faz o quê? Isso aí é função da biblioteca. Biblioteca é um negócio que nem você entende em ser. Agora você pode entender uma biblioteca. Uma biblioteca que aciona esse comenta aqui. Eu vou ter que estudar ela. Saber o que cada função dela faz. Isso aí, independente. Vai depender de programação. É você entender o funcionamento do mecanismo. Então esse é o objetivo principal quando o aluno termina ITP. Que ele conheça a técnica de programação. C foi só um caminho, talvez o mais difícil, propositalmente, para que você entenda que as outras vão ser bem mais simples de você entender. Então, você programou em C, as outras programações vai ser tranquilo para você. Então, essa é a convicção que a gente tem ao ensinar C lá na disciplina. Poderia ser Python, mas eu acho que ele perderia muito com Python. Entendeu? Ia perder muito. Porque o aluno quer acabar com muitas facilidades de Python que algumas linguagens não vão ter. Já C não, isso é o mais difícil. De C para frente, é mais fácil. Tranquilo, gente? Professor, obrigada. Nada, obrigado a você.